Olá pessoal, eu me chamo Wagner Negreiros, eu sou professor do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará e sou também docente do curso de especialização em prótese da Unicristos. Gostaria de convidá-las nesse momento a acompanhar essa apresentação, essa pequena aula sobre moldagem e implantodontia, tá? Vale ressaltar a necessidade de que antes, né, de imergirmos no conhecimento de moldagem e implantes, a gente relembrar um pouco dos conceitos de materiais e técnicas de moldagem e de preparos para prótese fixa, né? Muito dos conceitos, dos materiais, né, dos procedimentos de moldagem de preparos são trazidos para a implantodontia, tá? Um outro lembrete importante é que vale ressaltar a importância de um estudo, né, aprofundado em todas as classes de componentes protéticos para implantodontia. Tá? A aula de moldagem ela deve suceder uma aula de componentes protéticos, uma aula de seleção de pilares, né, de abattements, para só assim a gente adquirir uma certa base de conhecimento para realizar esse procedimento que é bastante interessante. Não tem nada de difícil. A gente vai desmistificar aqui esses conceitos de moldagem para implantes, né? Mas que precisa realmente de empenho, tanto do acadêmico quanto do clínico que trabalha com reabilitação oral, ok? Então, eu gostaria de mostrar para vocês inicialmente uma reabilitação sobre implantes, né? Uma reabilitação em que um paciente, na figura 1, ele é totalmente desdentado, na figura 3, ao final da tela, ele tem a sua reabilitação por meio de uma prótese protocolo finalizada, né? Então ele passou por etapas cirúrgicas, etapas protéticas. No meio dessa tela, em fotos coloridas, eu lhe mostro todos os procedimentos relacionados à moldagem e obtenção do modelo de gesso, que finaliza com a obtenção do modelo de gesso para esse caso. Então, de que maneira a gente faz esse tipo de procedimento? Quais os materiais necessários, né? Quais os cuidados? Então, isso é que nós vamos ver nessa fala de hoje, tá? Então, é meu objetivo hoje, né? Após o fim dessa aula, fazer com que pelo menos 4 perguntas sejam respondidas, né? Quais as técnicas de moldagem e implantodontia, né? Quais os prejuízos de uma moldagem inadequada, tá? Como moldar uma coroa unitária, um implante para uma coroa unitária, como moldar o implante para uma prótese parcial fixa, né? Como moldar o implantes para um overdentro e para uma prótese protocolo. Então vamos tentar fechar esse assunto mostrando as diversas possibilidades, né, de uso desse procedimento. E qual a tendência de moldagens daqui para frente, né, no horizonte que nos espera. Tá? Importante ressaltar que, até do ponto de vista didático, né, nós dividimos as intervenções sobre implantes em intervenções unitárias, múltiplas ou próteses parciais fixas, né? Alguns autores gostam do termo múltiplas, e as reabilitações de todo um arco, reabilitação extensa sobre implante. Tá? Trago aqui para vocês a necessidade, né, de uma visualização de todas as classes de componentes protéticos, né, desde os implantes, passando pelos tap implantes, cicatrizadores, pilares, protetores de pilar, transferentes, análogos, cilindros protéticos, parafusos e o nosso kit, né, de chaves e torquímetro. Então, isso tem que ser uma constante na vida do
protesista, do clínico, que quer adentrar nesse conhecimento da implantodontia. Um conjunto de pequenas peças e que logo, logo, o dentista ele vai se apropriando, vai reconhecendo formatos. Ao pegar ali um parafuso, ele já sabe em que situação vai utilizar, mas precisa de interesse e prática. Com a prática clínica, a gente vai sedimentando esses conhecimentos. Vale ressaltar que hoje nós falaremos principalmente dos transferentes e dos análogos, que são os componentes mais ligados à etapa de moldagem. Tá? Já iniciando a nossa prática, os nossos conceitos teóricos e práticos, eu trago aqui as 3 plataformas, os 3 tipos de conexão de implantes. Então, sempre quando eu falar de conexão, a gente já vai saber, vai lembrar dos implantes de hexágono externo, figura 1, hexágono interno, figura 2, e os implantes Cone-Morse, figura 3, que são a grande tendência, né? Vamos dizer assim, é o presente e o futuro da reabilitação oral, é a gente cada vez mais trabalhar bem com esse tipo de conexão, já que ele tem vantagens biológicas, mecânicas e estéticas superiores aos demais. Tá? Os outros dois funcionam bem, mas acredite-se que esse terceiro tipo, os implantes Cone-Morse, eles têm vantagens relevantes, né, em relação aos demais. Não é interesse nosso, nessa fala de hoje, aprofundar, né, um pouco mais nesses conceitos, tá bom? A gente tem, pessoal, um grande aliado, que são os nossos catálogos, né? Cada empresa, cada sistema de implante tem o seu catálogo de componentes, né? Para cada implante, ele indica um tipo de pilar ou abattement. A partir daquele abattement, você tem uma grande sequência de componentes a serem utilizados para aquele tipo de situação clínica. Então, não deixa de ser um importante instrumento de estudo, de capacitação do protesista. É realmente se debruçar sobre esses catálogos, né, e utilizar realmente como uma ferramenta de estudo, né? Eu trago aqui, por exemplo, um exemplo, né, de um munhão, né, de um abattement, que é o Munhão Universal Exact, da empresa Neodent. E quando a gente está na página desse munhão, a gente já tem aqui, nessa foto do lado, o tipo de transferente, se é de moldeira aberta, moldeira fechada, o tipo de análogo, ou seja, um catálogo, ele de certa forma intuitivo, é fácil olhar e perceber, né, a sequência de componentes que serão necessários para eu utilizar junto com esse munhão, de tal maneira que fica fácil, né? E abaixo de cada figura eu tenho o quê? Eu tenho a referência. Então eu anoto aquela referência e peço para o vendedor, o representante daquela empresa. Tá? Um outro exemplo, se eu for utilizar o Micropilar Facility, né? Eu tenho aqui o transferente lá em cima, eu tenho o protetor do pilar, eu tenho um cilindro de titânio para provisório, eu tenho um análogo, eu tenho cilindros protéticos, ou seja, fica muito fácil ao manusear um catálogo, né, daquela empresa que você escolheu trabalhar, você destrinchar toda uma sequência, uma cascata de procedimentos até a finalização da prótese, certo? Mas hoje a gente vai se ater principalmente aos transferentes e às réplicas ou análogos. Ok? Espero que não esteja tão rápido aí a nossa fala. Bom, primeiro ponto, moldagem / transferência de implantes. Eu tenho aqui na figura 1 um molde de um elemento dental para uma coroa unitária. E vocês percebem que quando a gente remove esse molde da boca de um paciente, a gente vai logo atrás desse filete de material leve que tem que permear dentro do suco gengival para a gente moldar o término cervical. Então, assim, a moldagem de um dente é realmente uma moldagem, né? Propriamente dita, né? Por quê? Porque eu tenho que buscar o detalhe de toda a margem daquele preparo. Para os implantes, isso fica mais fácil. Por quê? Porque eu já tenho o implante lá intraósseo, né? Eu já vou encaixar naquele implante um transferente que eu já solicitei do representante, né? E aquele transferente ele vai adaptar fielmente, ele tem que adaptar fielmente a plataforma daquele implante. Então fica muito fácil. Uma vez que eu apertei,
venho com o molde, puxo, né? Dependendo da técnica, aquele transferente já vem dentro do molde, né? E a ponto de alguns autores falarem que a gente transfere a posição do implante, a gente não molda nada. Alguns autores chegam a falar isso. Moldar, a gente molda um dente, né? Cada dente é único em sua moldagem, o implante não. Você já tem uma peça pré-fabricada que vai ser conectada ao implante ou ao pilar que está sobre aquele implante e vai ser transferida na sua exatidão para aquele modelo de gesso. Tá? Na figura 3 aqui, eu tenho ao mesmo tempo um dente e um implante sendo moldado. Tá? E o molde na figura 4, eu tenho aqui observações distintas. O dente, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar se existe a visualização do término cervical. E no implante, não. No implante, eu não preciso olhar com acuidade ao redor da plataforma do transfer que você vê aí nessa figura. Eu apenas transferi, agora sim, tem que ser com exatidão a posição desse implante para o molde e depois do molde para o modelo de gesso. Então, espero que sempre quando a gente falar moldagem em implantes, eu posso tanto falar em moldagens quanto transferência de implantes, ok? Eu tenho basicamente 3 intervenções a fazer diante de um implante. Ou a técnica de moldeira aberta, ou a técnica de moldeira fechada, ou o escaneamento 3D. Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas técnicas. Antes de falar das técnicas, eu gostaria de mostrar o seguinte. Eu tenho 2 opções quando eu moldo um paciente que precisa de uma coroa ou de uma prótese fixa sobre implante. Ou eu moldo a plataforma do implante, vulgarmente chamada a cabeça do implante, ou eu moldo um pilar, né? Um pilar que já é uma estrutura, que já é um intermediário, né? Ou abattement, existem vários sinônimos, né? Como eu mostro aí na figura 5, né? Nessa figura 5 eu tenho 2 implantes, eu já instalei aí 2 pilares, tá? Então, na figura 6, eu já tenho os transferentes para esse pilar. Na figura 7, eu tenho o molde com os 2 transferentes imersos nesse molde. E na figura 8, eu tenho um modelo de gesso com o pilar, né? Então, note que o que tem lá na boca do paciente na figura 5, eu tenho aqui na figura 8, tá? Já aqui no lado esquerdo de quem olha a tela, na figura 1, eu tenho a plataforma do implante. Eu moldei a plataforma do implante. Então, na figura 4, eu vou ter o que aí? Eu vou ter um modelo de gesso com a plataforma do implante. Okay? Jamais eu posso, por exemplo, pegar o transferente da figura 2 e colocar sobre o pilar da figura 5. Não, uma vez que eu escolhi um tipo de segmento, se eu vou moldar a cabeça do implante, o transfer e o análogo é para a cabeça do implante. Agora não, se eu já dei um passo à frente, se eu já instalei o pilar, toda a cascata de procedimentos vai ser baseado naquele pilar. Tudo bem? Interessante mostrar o seguinte, pessoal, os primeiros implantes Cone-Morse, que inclusive é o nosso motivo maior dessa aula aqui, né? Como mostra essa figura 1, ele mostra simplesmente um cone dentro do outro. É o pilar entrando, que é cônico entrando no cone, né? Que é o implante. Já a figura número 2, além desse cone, você vê um travamento, né? Você vê um índex, né? Que nada mais é do que um quadrado ou um hexágono ou até um octógono, né? Que vai permitir eu colocar esse pilar em algumas posições, tá? Em algumas posições. O 1 não, o 1 eu vou ter que instalar o pilar, dar o torque e vou muitas vezes ter que moldar o pilar, tá certo? E seguir apenas a sequência da moldagem do pilar. Já o implante indexado, como essa figura 2, já me dá mais versatilidade. Eu posso moldar tanto a plataforma do implante, quanto posso moldar já um pilar instalado. Então, nessa figura 3, vocês notam o primeiro componente, um munhão anatômico, ele é indexado. Ele tem um hexágono na ponta dele, né, perto da rosca. Já o outro munhão, ele é não indexado. Vocês veem a diferença. Por exemplo, essa figura número 4 é um pilar indexado,
certo? Então, facilmente vocês vão reconhecendo isso ao longo da carreira clínica. E o índex por dentro, aí na figura 5, você vê esses entalhes, são índex que facilitam esse processo. Então, felizmente, as empresas já estão migrando, todos os seus implantes não indexados já estão ficando indexados, o que facilita o trabalho com esses dentro da implantodontia, tá? Importante, um dos nossos grandes aliados nas moldagens e implantes são os transferentes, postes de moldagens ou transfers. Vocês não conseguem ver aí, mas está entre parênteses, porque é em inglês, transfers de moldagem, tá? Esses transfers podem ser para moldeira aberta ou fechada, que são as técnicas. Esses transfers podem ser para moldar a plataforma do implante ou para moldar o próprio pilar, podem ser metálicos ou plásticos. Por exemplo, figura 1. Figura 1 eu tenho um transfer de moldeira aberta, metálico, para moldar o implante. Já o transfer de figura 2, são dois, né? Coloridos, azul e amarelo. São transferentes plásticos para moldagem de moldeira fechada para a moldagem de um pilar, né? Vamos pular aqui, o transfer número 5, ele é um transfer de moldeira aberta, ele tem duas partes, um parafuso grande que transfixa uma base, o próprio transferente, né? Ele é metálico e ele molda um pilar, no caso um mini pilar cônico. Então, é importante saber que mais cedo ou mais tarde vocês vão passar a memorizar tudo isso, às vezes pega uma pecinha dessa, já sabe para que serve, mas isso é ao longo do tempo. Fiquem tranquilos que vai dar certo, tá certo? Vamos falar de técnicas. Eu mostro aqui a técnica mais simples e elementar e talvez uma das mais precisas e mais realizadas pelos implantodontistas, tá? Eu tenho aqui na primeira figura 2 cicatrizadores, né, que são esses componentes metálicos altos, né? Eu vou desparafusar esses cicatrizadores, coloquei 2 transferentes, uni esses transferentes com fio dental simplesmente para fazer uma ponte entre os 2 transferentes, uni com resina acrílica. Para essa técnica aqui, para esse caso, eu utilizei uma moldeira individual, apliquei um adesivo, né, para silicone, para ela aderir bem, certo? E fiz a transferência, certo? Interessante, nessa figura do ato da moldagem, né, essa primeira figura, né, do aspecto inferior, né, da parte inferior, que mostra os dedos do profissional, vocês veem que vocês visualizam os parafusos se exteriorizando da moldeira, né? Por isso que é dita técnica de moldeira aberta. A gente faz um orifício, como você nota aí na quarta figura, no aspecto superior, e o transfer transfixa a moldeira, né? É importante que você visualize esse transferente após a inserção do molde e depois você desparafusa com a chave 1.2 e esse transferente ele vem junto do seu molde, como você nota aí na penúltima figura, né? Depois disso, eu encaixo os análogos no próprio transferente, jogo uma gengiva artificial e vaso o gesso com gesso especial tipo 4. Então, essa é a técnica de moldeira aberta quando eu moldo a plataforma do implante. Mas eu posso também utilizar a técnica de moldeira aberta quando eu quero moldar o próprio pilar. Então, essa primeira figura aí desse caso clínico, eu já tenho aí não a plataforma do implante, eu já instalei mini pilares cônicos. Certo? Um torque indicado pelo fabricante. Encaixei os transferentes próprios para o mini pilar cônico, fiz uma ponte entre esses mini pilares com fio dental, tá certo? Não tem a necessidade de ser apertado esse fio dental, de ser rígido, de botar força nesse nó, não. É apenas para servir de ponte para eu acrescentar resina acrílica, né, que deve ser uma resina de baixíssimo escoamento e de uma precisão adequada, né, com uma contração reduzida, né? Pode ser a resina Duralay, a Pater, né? Então, uma vez que eu fiz a esplintagem,
eu perfuro minha moldeira no local daqueles 4 parafusos e faço uma moldagem, normalmente uma técnica simultânea, tá certo? Eu já posso jogar com uma pistola, né, o material fluido ao redor desses transferentes e vou com uma pasta pesada carregada na moldeira, né, de tal maneira que ao inserir esse molde eu tenho que visualizar esses 4 parafusos que vocês veem aí, né, na figura 2 e na figura 3, tá? Depois eu passo para o meu vazamento e obtenho o meu modelo que vocês veem aí na última figura dessa tela, né? Gengiva artificial laranja e um gesso especial, no caso, o Elite Rock, ok? Então, esse caso eu fiz a técnica de moldeira aberta, mas moldando o pilar protético. Pessoal, materiais para essa técnica. Os transferentes, seja ele para a plataforma do implante ou para a plataforma do pilar, tá bom? Eu vou precisar de uma moldeira individual, que eu posso fazer no laboratório, ou eu mesmo posso fazer após uma moldagem da arcada do paciente, faço 2 orifícios naquela região, ou eu posso comprar uma moldeira plástica na dental e fazer perfurações, ok? Materiais de moldagem, eu posso usar um poliéter, se por acaso eu queira utilizar uma moldeira individual, ou eu posso usar uma silicone por adição ou um silicone por condensação, certo? No caso, para usar com as moldeiras de estoque plásticas, ok? Então, basicamente, com esse pequeno arsenal, a gente consegue fazer uma excelente técnica de moldeira aberta, tá bom? Bom, técnica de moldeira fechada. Eu tenho ali o interesse de fazer o primeiro molar superior do paciente, o dente, uma coroa na região do dente 16, tá? Na técnica de moldeira fechada, eu já fixei o meu transferente, né? O transferente ele tem essa característica aí. Eu tenho até uma chave própria no meu kit de chaves, né, do sistema Brandemark, né, esses kits comuns que nós temos de várias empresas aqui no Brasil, e eu já consigo até apertar esse transferente na boca do meu paciente. Posso radiografar, né? Quando na radiografia eu tenho que ver uma unidade, um corpo único entre o implante e o transferente. Se eu ver algum gap, né, algum espaço entre o transferente e o implante, eu devo reposicionar esse pilar, certo? Alguma coisa, algum pequeno movimento precisa para ele encaixar melhor. E isso tanto para a técnica de moldeira aberta quanto moldeira fechada, para que não tenhamos uma imprecisão no molde e na moldagem como um todo, é importante, sempre que possível, radiografar os transferentes em posição, certo? Nesse caso, eu posso usar uma moldeira de estoque metálica ou uma moldeira plástica de estoque, certo? Ou também uma moldeira individual. Nesse caso, não precisa perfurar a moldeira, não precisa, tá certo? Então, jogamos um material leve com uma seringa, né? Aqui foi feito jogando um material leve ao redor do transferente, tá certo? E eu vou com a pasta pesada na minha moldeira, tá? Espero o material tomar presa em média de 4 a 6 minutos, ok? Tomou presa, removo. Quando eu removo o meu molde, o transferente ele fica na boca do paciente, certo? Então eu vou desparafusar esse meu transferente. Se eu quiser, eu já encaixo ele no análogo, como vocês veem aí na última figura dessa tela, e mergulho ele na posição adequada no molde. Ou seja, eu reposiciono esse transferente removido da boca do paciente, encaixo já no análogo e esse conjunto é inserido no molde. Tenho que inserir com muito cuidado, inclusive esse momento de inserção é o que gera muitas vezes pequenos micro e até macro movimentos do transferente e o que fatalmente vai levar uma falha na moldagem, né? Na técnica de moldeira aberta, não, o transferente já vem junto do molde, por isso que alguns autores têm mais confiabilidade, confiança, né? E muitas vezes prática em utilizar a técnica de moldeira aberta. Mas acredito que a técnica de moldeira fechada, sendo utilizada com muito cuidado, com muito critério, é também uma técnica adequada, principalmente para próteses curtas, né?
unitárias, 2, 3 elementos. A gente vai ver, inclusive, com pesquisas mais à frente, um pouco sobre isso. Tá? Agora, eu tenho também a possibilidade de usar a técnica de moldeira fechada para moldar o pilar, certo? O caso anterior era para moldar a plataforma do implante. Aqui não, nesse caso eu mostro 2 munhões universais, né, que são pilares cimentáveis, né, dentro da implantodontia. Tá? Na segunda imagem eu encaixei 2 transferentes próprios para esse tipo de pilar, tá certo? A minha moldeira, eu utilizei uma moldeira de aço, ok? Perfurada, que é a nossa de eleição. E fiz aí em passo único, pesado, na moldeira, 1,5 medida de cada, né, uma silicone de adição, e leve ao redor dos transferentes, colocando com uma seringa ao redor dos transferentes e em todos os dentes. Sempre bom, pessoal, jogar o leve em todos os dentes, e não só naquele foco do molde, ok? Quando eu puxo esse molde, diferentemente do caso anterior, esse transferente ele já tem retenções que ele fatalmente ele vai vir no molde. Isso é muito bom, muito vantajoso. Nos dá uma certeza de uma precisão do meu molde. Tá? Depois desse passo, eu encaixo o meu análogo. O análogo ele vai ter a característica idêntica ao pilar que está na boca do paciente. Vaso a gengiva artificial, como você vê aí em cor rosa. E após ela tomar presa, eu vaso o meu gesso especial tipo 4 e vocês veem aí na última figura dessa tela os meus 2 análogos, né, semelhantes aos pilares que estão na boca do meu paciente. Isso aqui vai para o laboratório, né, já confeccionar infraestrutura, seja ela metálica ou metal free, ok? Então essa é a etapa de moldagem de um pilar, né, utilizando a técnica de moldeira fechada, ok? Bom, pessoal, que tipo de material eu preciso para utilizar essa técnica de moldeira fechada? Bom, os transferentes, né? Ou eu posso moldar a plataforma do pilar ou a plataforma do implante. Então, o transferente vai depender de que caminho eu vou seguir, certo? Uma moldeira individual ou uma moldeira de estoque, sendo ela de aço ou plástica, certo? Como materiais de moldagem de eleição, a gente prefere usar ou poliéter junto com a moldeira individual ou então silicone por adição junto com uma moldeira de estoque, seja aço ou plástica, ok? A gente acha que o silicone de condensação ele não está bem indicado para essa técnica, ele pode ser utilizado com maior precisão para a técnica de moldeira aberta, ok? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora a técnica por escaneamento, ok? Eu vou passar aqui um pequeno vídeo. Esse autor, esse vídeo está no YouTube, né, aberto. Ele está encaixando um T-Base, né, ou T-Base ou T-Base, né, está torqueando e está colocando, pessoal, um pequeno, vamos voltar aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. Ele está encaixando um pilar, esse pilar já seria um pilar definitivo, ó, 1,5 mm abaixo da mucosa periimplantar. Já está dando o torque indicado pelo fabricante. E ele está utilizando um escambare, né? Que é esse componente, né? Que ele vai encaixar, pessoal, com extrema fidelidade. Existe um sulco nele, um vinco, que ele encaixa nesse pilar numa posição única. E aí o colega agora ele vai fazer o escaneamento do pilar, dos dentes vizinhos e dos dentes antagonistas, né? Então ele é um pilar para escaneamento, ok? E aí no programa de computador, né, daquele sistema, né, de captação 3D,
ele vai fazer todo o projeto da restauração, ó, né? Inclusive observando perfil de emergência, pontos de contato, né? O contato daquela restauração com tecidos moles, né? Então, realmente, eu acho que logo, logo todos nós vamos ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Aqui ele já está fazendo o processo de fresamento, né, da sua coroa, certo? Ele fez primeiro uma Batman, ele fez primeiro um Coppen de zircônia, né? Está fazendo um processo de maquiagem, fazendo uma queima de cristalização. E aí ele está fazendo uma cimentação, gente, da coroa que ele fez em dois passos, né? A coroa numa Batman que ele fez de zircônia. E agora ele vai fixar aí o seu abatman, já unido, né, ao T-base, né? E aí cimentando a coroa posteriormente, né? É um caso bem bacana, mostrando que isso é o futuro, né? Vamos dizer assim, é o presente e futuro das nossas restaurações implanto-retidas. Bom, então, pela a técnica de escaneamento, o que é necessário? Um componente, né, o T-base ou T-base, e o próprio parafuso, né, que fixa esse componente. E eu vou ter aí agora o escambare, que é esse componentezinho branco, tá? E eu vou ter também a necessidade de um scanner 3D, tá? Mais recentemente, também tem surgido no mercado componentes que servem tanto para a moldagem convencional, com silicone, moldeira, no caso técnica de moldeira fechada, assim como também o escaneamento. Então, esse é bem bacana. Ó, esse Scanabatman, vamos começar novamente. Ele vai servir para o clínico tomar dois caminhos distintos. Ou ele faz uma moldagem convencional, né, pela técnica da moldeira fechada, ou ele faz o escaneamento a partir desse Scan Abatman, que vai encaixar direto na plataforma do implante. Então, uma vez ele instalado, eu tenho tanto a possibilidade de fazer uma moldagem convencional, como um scanner intraoral. Esse vídeo está disponível no YouTube. Ok, gente? Doido para conversar com vocês, mas estou me segurando aqui para não conversar com vocês. É muito estranho esse tipo de metodologia. Não tem coisa melhor do que olhar para as pessoas. Então pronto, o projeto está pronto. Então ele vai agora remover aquele componente que serve tanto como cicatrizador. Está instalando aí o T-Base, né, o próprio abatman, e está fixando a coroa. Então ele pode tomar aí esse caminho, mas também pode fazer o escaneamento, ó, muito bacana.
E aí ele vai seguir todas as etapas, né? O que vai mudar é a maneira de captar a impressão, né? Mas o caminho é semelhante, o mesmo pilar. A princípio ele fala aqui numa restauração provisória, mas que depois pode virar uma restauração definitiva. Bom, pessoal, em muitas situações, só voltando um pouquinho, esses componentes, né, mostrados anteriormente, talvez seja a tendência, seria aquela quarta pergunta que eu disse que responderia para vocês. Qual a tendência de moldagens em implantes? Seria isso, a presença de componentes que nos permitam tanto fazer moldagens convencionais quanto moldagens por escaneamento. Isso facilita muito, deixa o procedimento mais versátil, tá certo? Utilizando não só o escaneamento, mas também uma moldagem com moldeira fechada, utilizando um silicone por adição, ok? Bom, moldagem do perfil de emergência é um aspecto importante, a gente já falou das técnicas, vamos falar de peculiaridades a respeito das técnicas de moldagem. Então, vale a pena mostrar aqui para vocês que na zona estética, de canino a canino, para muitos pacientes, mas até às vezes segundo premolar para alguns pacientes com sorriso amplo, é muito importante a presença de papilas, né? Entre dois implantes, entre implante e um dente, entre implante e um pôntico, certo? Então, na zona estética, muitas vezes não é o bastante, não é suficiente apenas transferir a posição do implante. Eu tenho que transferir a arquitetura periimplantar, como eu mostrei na figura 2, certo? Então, esse festonado periimplantar, ele é de grande valia para que eu transfira isso para o meu modelo de gesso e o técnico saiba trabalhar com esse modelo, né? Para que a minha restauração final tenha um respeito às distâncias biológicas da maneira correta, uma pressão adequada e, tão importante quanto, um aspecto estético sem buracos negros, né? Um aspecto estético aprimorado. Tá? Como é que a gente faz isso? Como é que eu saio da condição 1, da figura 1 para a figura 2? Figura 1, um espaço do dente 12, né? Desdentado. Na figura 2, já uma coroa finalizada, com um tecido gengival periimplantar adequado, papilas, né, sem buracos negros, papilas adequadas. Como é que eu faço isso? Né? Isso depende de uma fase de provisórios, uma provisionalização. Então, em zona estética, pessoal, é fundamental fazermos provisórios, condicionarmos gengivas. Né? Por exemplo, aí na figura 3 e 4 eu estou acrescentando resina composta e nas figuras 5 e 6 eu estou acrescentando e fazendo uma pressão adequada de tal maneira que eu vou formando papilas, né? Ou pelo menos pseudopapilas, né? Que me dê uma estética dentro gengival ou dentro periimplantar adequada, certo? Então, só uma imagem, como é que eu saio aqui da imagem 1 para a imagem 2, seria a última imagem dessa tela. Isso ocorre às expensas de quê? De uma fase de provisionalização em que eu posso utilizar, eu gosto muito de usar para isso as resinas compostas, né? Que tem um certo imbricamento na resina acrílica, não é uma adesão, mas é um imbricamento. Resina composta a gente consegue colocar bem onde a gente quer aquela resina para gerar pressão, fazemos consultas semanais ou de 10 em 10 dias, né, para gerar uma certa pressão e a gente vai conseguindo fazer a formação dessas papilas ou muito próximo a isso, tá certo? Existem vários trabalhos que mostram isso, como esse, né, um trabalho de mais de 20 anos, né, dos irmãos Salama, né, que mostra aquela relação dente-dente, na classe 1 aí, dente pôntico, dente implante, implante pôntico, implante implante, pôntico pôntico, ou seja, tudo aquilo, os diversos tipos de relação, né, entre os tipos de restauração que eu vou ter, né, as distâncias, por exemplo, na classe 3 aí, entre dente e implante, eu tenho que ter no mínimo 1,5 milímetros,
entre implante e implante, de 2 a, o ideal, 3 milímetros. E na última fila aqui eu tenho uma quantidade de papila, né, em milímetros que eu posso formar, certo? Então vale a pena a leitura desse, que foi um artigo base para esse tipo de estudo, né, estudo periimplantar na zona estética, né, mas que depois desse vários outros artigos podem incrementar esse estudo, né, nesse aspecto, ok? Então, por que é que nesse caso eu não posso simplesmente colocar o meu transferente? Vocês veem na figura 2 que uma vez que eu removo o provisório, esse tecido ele vai colapsar, essa arquitetura ela colapsa, né? Então, se eu simplesmente colocar o transferente, eu vou perder todo o arcabouço de tecido periimplantar que eu tenho aí na figura 1. Então, a melhor maneira é o quê? É fazer uma moldagem indireta do meu provisório. Eu pego o meu provisório, como eu mostro na figura 1, parafuso ele no análogo e faço a imersão desse conjunto numa silicona, que pode ser de condensação ou de adição. Depois eu desparafuso o meu provisório, fica só o meu análogo lá dentro, ó, como na figura 3, e esse espaço tridimensional aí que está mostrando justamente o meu perfil de emergência a ser transferido. Tá? Aí sim, eu encaixo o meu transferente, né, e jogo resina nesse espaço entre o transferente e a silicona. E na figura 3 eu tenho aí o meu transferente personalizado. Tá certo? Levo para a boca, radiografo, faço o meu molde, como eu mostro aí nas figuras 1, 2 e 3, e ao final eu tinha a minha restauração pronta, finalizada, né, com todo o respeito, né, biomecânico e estético, sobretudo estético, necessário para um central, por exemplo, para um dente 21, certo? Ah, e se eu não tiver, eu posso fazer diretamente? Eu até posso. Talvez a técnica mais fiel seria esse método indireto que eu acabo de mostrar para vocês, né? Se eu remover o provisório da boca do meu paciente, imediatamente se eu jogar uma resina acrílica, pode até ser, mas não é legal você jogar resina acrílica pós-líquido, né, diretamente no superimplantar dos nossos pacientes, né? Você vai ter um efeito químico, né, inclusive uma reação exotérmica muito desconfortável. Então, a dica é usar a resina flow. Então, uma vez que eu remover o provisório, eu já coloco resina flow naquele espaço entre o transferente e a minha tecido periimplantar, né, como eu mostro na figura já dessa tela, figura 1, e faço a minha moldagem. A técnica fica mais rápida e é possível sim fazer com uma certa precisão, ok? Mas nesse caso, quando diretamente na boca, vamos usar a resina flow, obviamente sem qualquer condicionamento, ok? Mais uma dica interessante. Como é que... Agora sim, vamos falar das intervenções clínicas, né? Coroas unitárias, próteses fixas parciais, overdentures e protocolo. Como é que eu vou intervir em cada situação dessa? Primeiro, coroas unitárias. Pessoal, se eu vou moldar a plataforma do implante, se eu fizer meu molde simplesmente sobre esse transferente já instalado aí na figura 1, o próprio transferente, pessoal, ele não tem meios retentivos de se imbricar bem dentro do meu molde. Então, corre o risco dele fazer micro ou até macro movimentos quando eu estiver removendo o molde. Para isso, um autor, ele sugeriu a confecção de uma hélice, que na maioria das vezes a gente faz no sentido vestíbulo-lingual, abraçando a base do transfer, como vocês conseguem ver aí na figura 2. Então essa resina, depois de endurecida, em média 3 a 4 milímetros para vestibular, 3 a 4 milímetros para palatina, ela vai realmente imbricar no meu molde, certo? Então quando eu fizer nesse caso a técnica de moldeira aberta, quando eu desparafusar o transfer e puxar, fatalmente eu vou ter aí uma precisão no posicionamento do meu transferente. Obviamente, antes eu radiografo, antes da moldagem eu radiografo, para ver se eu não tenho qualquer imperfeição de encaixe do transferente na plataforma do implante. Então, nunca esquecer, sempre fazer a técnica da hélice quando o meu transferente não tiver uma retenção adequada para ficar preciso em uma única posição dentro do nosso molde,
ok? Bom, e se eu for moldar um pilar? Aí fica fácil, né? Eu tenho aqui na primeira figura um pilar sólido da Straumann, eu já dei o torque indicado pelo fabricante, encaixei ao meu transferente do tipo Snap-on, ele tem duas partes, uma parte branca, uma base, e tem uma parte amarela, que faz o travamento. Jogo o material leve, né, ao redor do transferente e ao redor de todos os dentes, vou com o pesado na moldeira, quando eu puxo, ele é semelhante ao transferente do munhão universal, ele vem junto, ele tem aí bastante retentividade, então ele já vem junto do molde. Depois eu encaixo o meu análogo, como vocês mostram aí, como vocês veem aí na última figura da tela, vaso a minha gengiva artificial. Gengiva artificial pode ser a base de silicone de adição ou a base de silicone por condensação, é muito bom verificar isso, por quê? Porque se o meu material de moldagem é uma silicona de adição, se eu colocar uma gengiva artificial à base de polivinil siloxano, eu vou ter uma adesão química e eu tenho que colocar algum meio separador que deve vir no kit da gengiva artificial, ok? Baso o meu modelo de gesso e aí eu vou ter aqui um modelo com o análogo do meu pilar, tá certo? E aí eu já vou partir para a confecção da coroa. Bom, pessoal, e se eu quiser moldar uma prótese múltipla, que é também um termo utilizado para prótese parcial fixa. Então, para esse caso, eu tenho aí 6 implantes, formando quase que uma M arcada, mais até do que uma M arcada desse paciente. Esse paciente ele não quis remover os dentes naturais do lado esquerdo, certo? Então, foram colocados 6 implantes, são colocados os 6 transferentes, como vocês veem na segunda figura. Importante radiografar esses transferentes. Quanto mais a plataforma desse implante está abaixo da mucosa periimplantar, mais difícil de encaixar esse transferente, maior a necessidade de fazer um raio-x de confirmação. Depois a gente passa um fio dental nas bases de todos esses transferentes. Depois a gente faz uma esplintagem. Pessoal, quanto mais longa é a minha prótese, maior a necessidade de uma esplintagem dos meus transferentes. Depois eu perfuro a minha moldeira plástica, no caso utilizamos aí uma moldeira de estoque plástica, e aí partimos para o ato da moldagem. Material leve nos transferentes, nos demais dentes, material pesado na moldeira, levamos o conjunto. É importante visualizar os parafusos dos transferentes no ato da moldagem para depois desparafusar os transferentes. E aí você já vem na última, na linha de figuras do meio, né, a foto final já é o modelo com a gengiva artificial, mostrando os análogos desses implantes. E nas duas figuras lá embaixo já uma prótese provisória pronta para ser instalada. Então, sempre frisar, se a prótese fixa, se é uma prótese fixa, prótese múltipla, devemos esplintar os análogos e, na maioria das vezes, utilizar uma técnica de moldeira aberta, ok? Bom, como moldar implantes para uma overdenture? Muito legal esses casos. Nós temos aqui, gente, 3 implantes. Sobre esses implantes, eu já instalei 3 pilares do tipo mini pilares cônicos, certo? Então, o que vocês veem aí não é a plataforma do implante, já é os mini pilares cônicos, ok? Então, eu vou já solicitar do meu representante 3 transferentes para mini pilares cônicos. Eu vou solicitar 3 análogos para mini pilares cônicos, ok? Importante saber que uma overdenture ela é uma prótese muco-suportada. Ela tem a biomecânica de uma prótese total, porém ela é implanto-retida, certo? Então eu tenho que pegar primeiro esse paciente, do jeito que ele está aqui, faço uma moldagem, pode até ser com alginato, fazendo um bom afastamento de tecidos moles. Posso também, eu prefiro até fazer uma moldagem anatômica dessa com uma silicona, certo? Pode ser até uma silicona por condensação, afastando bem os tecidos, tá? Obtenho um modelo anatômico, como vocês veem
nessa imagem, e aí confecciono a minha moldeira individual como se eu fosse fazer uma prótese total. Com o cuidado de que na região dos implantes eu posso fazer um platôzinho de resina acrílica para abrigar os meus transferentes, certo? Vou fazer todo o meu vedamento periférico, com diva de baixa fusão, no sentido de estabelecer os limites dessa minha prótese, certo? Na região dos transferentes eu boto uma pequena lâmina de cera 7, para quando eu colocar o meu material, quando eu for fazer o meu molde, o meu material de moldagem não extravase pelo orifício grande da moldeira. Então, sempre bom colocar uma lâmina de cera 7 apenas para reduzir o extravasamento do material de moldagem. Aí sim, minha moldeira está pronta, já passei o adesivo da moldeira exigido pelo material de moldagem, coloquei os transferentes para mini pilares, fiz a ponte com fio dental, fiz a união dos transferentes com resina acrílica de baixa contração de polimerização e de baixo escoamento. Fiz o teste final da moldeira aqui, como vocês veem na figura de número 1, certo? Tá bem fácil, bem tranquilo de posicionar, pronto. Manipulei o meu material, que o de eleição nosso é o emprego, né? É um material elástico, então facilmente ele vai moldar muito bem o meu rebordo e vai moldar muito bem também os transferentes, vai trazer os transferentes, já que é um material extremamente rígido, e vai moldar muito bem os tecidos periimplantares, certo? Quando eu puxo o meu molde, a primeira imagem que eu vou ter é essa foto superior, mostrando os meus transferentes imersos dentro do molde. Depois essa foto do lado esquerdo de quem olha, eu tenho um posicionamento dos análogos, né? Essa foto do centro, os meus análogos, e após a obtenção do modelo de gesso, dos meus análogos, que são peças semelhantes ao que eu tenho lá na boca do meu paciente, ao que eu moldei, certo? Muito bom. A partir daí, pessoal, esse caso segue confecção de plano de cera, né, relacionamento maxilomandibular, montagem de dentes, segue uma prótese total. Segue uma prótese total. Ok? Obviamente, aqui eu tenho que decidir se eu vou fazer barra clip, se eu vou fazer o-ring, eu vou fazer o-ring barra clip, certo? Nesse caso, a gente fez barra clip. Pessoal, nós vamos agora moldar um protocolo. Nós temos aí 5 implantes, nós acabamos até de fazer a reabertura, temos até um pouquinho de sangue aí nos cicatrizadores. Então, essas pecinhas aí são cicatrizadores, tá certo? Então, eu vou remover esses cicatrizadores. Se vocês observarem aqui nessa primeira figura, eu tenho o transferente e lá embaixo eu tenho uma linha e eu tenho uma base ali que não é a base do implante, já é um mini pilar que eu instalei, certo? Então, eu tirei esses cicatrizadores que vocês veem aí, instalei os mini pilares cônicos e já coloquei aqui os transferentes sobre os mini pilares cônicos. Já fiz a união com resina acrílica, semelhante ao que eu fiz na técnica da overdenture. Testei a minha moldeira plástica, ó, tá certo? Já o protocolo, pessoal, ele é uma prótese implanto-suportada. A prótese protocolo tem uma biomecânica de prótese fixa, ela não transfere cargas ativas para o rebordo. É uma prótese suspensa, ela pode dar um toque na gengiva para evitar o acúmulo de alimentos, mas ela não pressiona a gengiva, então eu posso tranquilamente usar uma moldeira plástica de estoque. Faço logo uma canaleta grande, já que são 5 implantes, tá? E parto para a minha moldagem. Como? Material leve, com a seringa, né, ao redor dos meus transferentes, vou com a pesada na moldeira e está aqui o meu molde, já mostrando aqui os meus transferentes. Posiciono os análogos, como vocês veem nessa primeira figura. Gengiva artificial, aqui usamos uma silicona fluida azul e vazamos o gesso especial tipo 4. Pronto, moldagem de protocolo. Pode ser feito tanto com moldeira individual, mas não há necessidade. Eu posso usar, sim, uma moldeira plástica comprada na Dental. Já a overdenture, eu devo utilizar uma moldeira individual, ok? Porque é uma prótese muito suportável. Cuidados importantes em próteses extensas é eu fazer a união desses transferentes, seccionar. Para quê? Para que eu quebre a tensão de contração dessa resina e faça uma nova união
com uma pequena quantidade de resina. Então, é sempre importante fazer essa secção, né? E posteriormente unir novamente. Como? De que maneira? Figura 1, primeiro de tudo, a gente fez a união com resina acrílica de tudo. Pegamos uma broquinha, pode ser até uma 2200 com bastante refrigeração, né, na alta rotação. Seccionamos uma pequena linha e unimos de novo com resina acrílica pó-líquido, técnica pó-líquido, como vocês viram na figura 2. Pronto. Eu tenho bem mais chance de não ter uma distorção no ato da minha moldagem, porque eu quebrei a tensão, né, o excesso de tensão comum na contração da resina acrílica. Okay? Posso, além disso, utilizar brocas velhas, antigas, ou parafusos do transferente, como vocês veem na figura 1, né? Colocar brocas de um lado para outro na arcada, no sentido de esplintar ainda mais o meu molde. Aliás, o sistema de transferência. Então, aqui eu vou ter mais ainda uma otimização da precisão da minha moldagem, ok? Análogos, né? Eu tenho aí 4 tipos de análogos. Sempre que eu vou pedir um transferente, o representante vai dizer, doutor Wagner, os análogos, né? Eu te mostro aí 4 análogos. Os 2 primeiros são análogos da plataforma do implante, certo? Um implante Cone-Morse, o primeiro, implante hexágono externo Foto 2, e os 2 últimos eu tenho análogos de pilares. O 3, que é um que a gente usa muito, o análogo do mini pilar cônico, e aqui o análogo de uma coroa unitária, um esteticone. Então, pessoal, eu tenho que não esquecer, se eu for moldar a plataforma do implante, eu solicito o análogo do implante e o transfer do implante. Se eu for moldar a plataforma do pilar, eu preciso do análogo do pilar, né? Do análogo do pilar e do transfer do pilar. Joia? Se eu errei minha moldagem, respondendo uma daquelas perguntas que eu fiz lá, o que é que vai dar de errado? Bom, se a coroa unitária, vai acontecer o que eu mostro nessa figura 1, em que ocorreu uma rotação da minha infraestrutura, né? Nesse caso aí, eu suspeitei que eu tinha gerado um erro na minha moldagem e, na verdade, errei. Ó. Você vê que a infraestrutura ainda em resina, né, em resina pattern, certo? A gente não mandou fundir. Você vê que ela girou aqui pelo menos uns 10 a 15 graus. Então, eu moldei de novo e caiu na figura 2 aí. Ó. Então, pessoal, muitas vezes, se um transferente ele gira dentro do molde, ele vai dar mudanças na posição da infraestrutura. Então, às vezes, você moldou, mandou para o laboratório. Depois, olha o modelo, beleza, a infraestrutura está direitinha. Quando você tira do modelo e coloca na boca. Quando você coloca na boca, a infraestrutura, no lugar de estar assim, ela está virada para o lado esquerdo ou virada para o lado direito. Alguma coisa aconteceu. Em alguns casos, dá até para a gente fazer uma moldagem de transferência dessa própria estrutura e o técnico consegue aplicar uma cerâmica, dando um ajuste nessa infraestrutura. Em outros casos, se for muito, você tem que fazer nova moldagem, começar o caso do zero. Se for uma prótese extensa, né, eu posso ter uma desadaptação dessa infraestrutura, mas se essa infraestrutura mesmo assim conseguir adaptar, eu posso ter aí uma infraestrutura tensa, pouco passiva, aquela infraestrutura que você bota um parafuso de um lado aqui e ela sobe do outro. Às vezes você vai parafusar o outro, ela entra com dificuldade, ou seja, você está com pouca passividade, você teve muita alteração. Às vezes a necessidade de você seccionar aquela infraestrutura, une na boca com resina e leva para soldar no laboratório. E às vezes ela ainda não vem adequada. Às vezes você fixa desse jeito mesmo. E o paciente, se esse paciente tiver uma parafunção, o sistema já está tenso. Se existe um excesso de carga, pode ocorrer uma perda óssea, como aconteceu nesse caso aí das figuras 3 e 4. Após 2 anos de um controle, esse paciente, obviamente, tinha também uma dificuldade de higienização, tinha a presença de bactéria, presença de biofilme, juntamente com uma estrutura muito tensa. Inclusive, no primeiro implante, a gente vê um gap, né, nessa figura 4.
excesso de bactéria e excesso de tensão e sobrecarga, perda de osseointegração. Então, pode até gerar uma perda de osseointegração a partir de um molde inadequado, modelo inadequado, infraestrutura e prótese inadequada. Então, vamos ter muito cuidado com as nossas moldagens. Pessoal, para finalizar aqui, já falei demais, né? Vamos falar um pouco de trabalhos científicos, 3 trabalhinhos rápidos para a gente finalizar. Queria estimulá-los a não acreditar em tudo que eu disse, tá certo? Essa aula não esgota aqui. Vamos olhar livros textos, na internet está cheio de bons livros textos, bons artigos. Eu trago aqui para vocês um artigo, né, internacional, comparação da acurácia da moldagem de moldeira aberta versus Snap-on, que é essa foto do lado direito de quem olha, que é um transferente de moldeira fechada. Então, é melhor moldeira aberta ou moldeira fechada, né? Aqui, para implantes Straumann, né? Então, essa pesquisa é interessante porque ele fez angulações nos implantes. E a primeira conclusão desse trabalho é que a técnica do Snap-on, de moldeira fechada, ela foi menos precisa do que a técnica de moldeira aberta. Tá? E outras conclusões aqui são baseadas nas angulações, né? Quanto maior a angulação, maior a imprecisão das moldagens. Então, se o implante está angulado, pessoal, vamos caprichar ainda mais nas nossas moldagens, tá bom? Então, vejam esses termos, né? Open Tray, Snap-on Impression, Impression Techniques, né? E aí vocês já podem observar outros artigos na internet. Esse artigo bem interessante, em que ele colocou 2 transfers na boca do paciente, mediu com um paquímetro e depois mediu no modelo de gesso. Então, mediu o transfer na boca do paciente e no modelo de gesso, tá? E esse trabalho também, numa excelente revista, já mostrou o quê? Que não houve diferença estatística significante para 2 implantes, né? Usando a técnica de moldeira aberta, como vocês vejam nessa tabela, para a técnica de moldeira fechada. Então, a técnica de moldeira fechada, pessoal, não é uma técnica imprecisa. Pesquisas mostram isso, que não houve diferença, né, com significância científica, claro, de uma técnica em detrimento da outra. Se bem executada, ela pode ser bem indicada na clínica, tá bom? Esse aqui é uma tese de mestrado no aluno de mestrado de Araraquara, o Unesp de Araraquara, sempre com excelentes trabalhos na área de prótese, do aluno Chaves, em que ele fez, salvo engano, 3 grupos de trabalho. O primeiro, ele moldou só os transferentes, né? Como vocês veem aí, o grupo 1 só colocou os transferentes e fez a técnica de moldeira aberta. No grupo 2, não, ele fez a esplintagem, como vocês olham nas 2 figuras lá de cima. Depois ele seccionou e uniu novamente, ou seja, ele fez talvez quase que o padrão ouro do que a gente faz normalmente, né? E no terceiro grupo ele fez a técnica da hélice, né? Ele fez projeções em média de 4 milímetros, vestibulingual, mas deixou todos os transferentes separados um do outro e fez a técnica de moldeira aberta. Como vocês vejam aí, técnica da hélice mostrando nessa primeira figura. Bom, pessoal, interessante esse resultado. Na figura 1, quem foi que deu maior distorção, maior fenda? Pessoal, foi a técnica só com o transferente. Então, nunca usar só o transferente. Mas, olha, a técnica da hélice, ela foi mais precisa do que a técnica do quadrado unido, né? Daquela esplintagem, seccionando e unido novamente. E aqui na tabela a gente vê que não houve diferença estatística significativa, por exemplo, do quadrado hélice para a técnica do índex. E a índex é só você encaixar lá os transferentes e nem moldar, né? É quando você coloca 3 transferentes, une e já puxa, você já tem um índex, né? Você nem passou por etapa de moldagem e vazamento de gesso. Foi semelhante à técnica da hélice, ou seja, muito boa essa possibilidade, até para um caso, quem sabe um caso extenso, certo? Então esse trabalho foi muito importante para a gente ver que a técnica da hélice pode funcionar, né? Obviamente isso é apenas uma pesquisa, temos que ver outras pesquisas para analisar esse desfecho, ok? O último trabalho, as revisões sistemáticas. Então, eu não quero ficar procurando cada trabalho científico. Procure uma revisão sistemática boa sobre um determinado tema, como essa aí de 2014, certo?
E aqui, ó, algumas conclusões dessa revisão sistemática. A sprintagem de transferentes é um método muito preciso para casos parciais ou totais. Totais no sentido de um arco completo. Então, sempre que possível, sprintar os transferentes foi o que esse artigo indicou, baseado em vários outros estudos clínicos e laboratoriais. Tá? É interessante essa segunda observação. Técnica de moldeira aberta é mais precisa para casos totais, mas parece não ter diferença significante para casos parciais em relação à técnica de moldeira fechada. Então, a técnica de moldeira fechada com uma boa silicone, com bom silicone por adição, pessoal, pode sim ser muito bem indicado para casos pequenos, certo? 1 a 3 implantes. Poliéter e silicone de adição, pessoal, são os materiais mais pesquisados, né? E não apresentam diferenças estatisticamente significantes entre si. Claro, o poliéter com moldeira individual, silicone de adição com moldeiras de estoque. Os dois se bastam, são duas técnicas excelentes. A angulação dos implantes prejudica a precisão da moldagem, isso é interessante. Então temos que caprichar na sprintagem se o implante não estiver na posição adequada. O tipo de conexão protética, se é hexágono externo, interno ou conimóvel, pessoal, não tem diferença na qualidade de moldagem, tá bom? E como é um caso, já é uma revisão de 5, 6 anos atrás, naquela época ainda não tinha uma grande precisão as técnicas de moldagem digital. Acredito que isso já tenha mudado, tá bom? Mas vejam que com uma revisão sistemática a gente acaba tendo uma consolidação dos nossos conhecimentos sobre um determinado tema. Então procurem boas revisões sistemáticas para tudo, para cimentação adesiva, para cimentação de pino, para padrão oclusal em reabilitações em dentes naturais, então vale a pena ter boas revisões sistemáticas sobre diversos temas em reabilitação oral. Vamos finalizar, que eu também já estou cansado. 3 frases finais aí. Moldagem de implantes é uma etapa fundamental em reabilitação oral, devendo haver um conhecimento prévio de quê? Falei isso na primeira parte dessa aula. Materiais e técnicas de moldagem e componentes protéticos. Ok? Vale a pena. Técnica de moldeira aberta e moldeira fechada são eficientes se executadas de forma criteriosa. Claro, em próteses extensas, a moldeira aberta é melhor, certo, pessoal? A sprintagem de transferentes é uma medida extremamente importante para a obtenção de precisão e passividade das infraestruturas, certo? Há uma tendência de se utilizar componentes que permitam ao mesmo tempo técnicas por escaneamento digital, técnica de moldeira fechada com silicone por adição, que foi o segundo vídeo que eu mostrei nessa aula. Tá bom, gente? Pessoal, eu espero ter sido útil para vocês, ok? Nessa aula. Aproveitando esse momento aí de coronavírus, está aqui o meu e-mail, certo? Está aqui o meu Instagram. Fico muito feliz aqui em passar esse assunto para vocês, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom para vocês.